O livro de Mateus, no capítulo 1, o versículo 20, a segunda parte do verso 20, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ela dará à luz a um filho, e lhe será chamado de Jesus. Jesus, o Salvador. Jesus, que significa aquele que salva do pecado. O Salvador do homem, o Salvador do ser humano, Salvador do pecado. Louvado seja Deus, porque ele veio estar com o homem para salvar o homem do pecado. Fora da nação judaica, haviam homens que predisseram o aparecimento de um Messias, de um instrutor divino. E esses homens andavam em busca da verdade, isto fora da nação judaica. E o Espírito Santo foi concedido a estes homens inspiração a respeito da verdade sobre o Messias, o prometido, o instrutor divino, havia sido dado a estes homens. Um após outro, como estrelas no céu escuro, esses mestres haviam se erguidos para falar de um Messias, de um prometido. As palavras proféticas desses homens despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Fazia séculos que a Escritura já havia sido traduzido para o grego, era o idioma mais amplamente falado no Império Romano naquela época. Então os judeus, eles estavam espalhados por toda parte e suas expectativas pela vinda do Messias até certo ponto era compartilhada pelos judeus, mas também por povos de outras nações. Entre aqueles que os judeus classificavam como pagãos. Perceba bem. Aqueles que os judeus diziam, esses são pagãos, encontrava ali pessoas que possuíam melhor compreensão da profecia bíblica sobre o Messias do que os próprios mestres de Israel. Alguns esperavam Jesus, ou o Messias, ou o prometido, esperavam ele como libertador do pecado. Porque viam isto na profecia. Estudavam as profecias e ali eles podiam descobrir. Filósofos se esforçavam para estudar profundamente os mistérios do sistema cerimonial hebraico. O que significa esse sistema cerimonial? Mas a intolerância do povo judeu impedia a disseminação da luz sobre a vinda do Messias. E com o objetivo de manter a separação entre judeus e as outras nações, então eles não se dispunham a comunicar o conhecimento que possuíam sobre os símbolos do santuário. Os judeus se negavam a disseminar esse conhecimento. Era preciso, então, que viesse o verdadeiro intérprete, aquele a quem todos os tipos representava. Ele mesmo deveria vir para explicar o significado de cada elemento do sistema sacrificial, do sistema do santuário,
ele mesmo deveria vir para explicar, porque o povo judeu, eles se negavam a expor às outras nações o conhecimento da luz que eles tinham, de cada elemento daquele que era representado lá no santuário. Sabem, queridos ouvintes, por meio da natureza, por meio de tipos, por meio de símbolos, por meio de patriarcas e profetas, Deus havia falado ao mundo. As lições, então, deveriam ser dadas à humanidade em linguagem da própria humanidade. Então, o mensageiro da aliança é que deveria falar. Se a nação judaica se recusou, então o próprio mensageiro da aliança falaria. Sua voz deveria ser ouvida em seu tempo. Cristo tinha que vir para proferir palavras que fossem compreendidas de formas claras, de forma inequívoca. Jesus precisava de vir e ele mesmo explicar os princípios do governo de Deus, os princípios do plano da salvação. Deveria ficar claramente definido na mente de todos. Portanto, aquelas lições lá do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos seres humanos. Então Cristo veio à Terra. Como diz Mateus, Jesus nasceria de Maria. Jesus viria para ser o Salvador, mas ele viria também para falar, para dizer quem ele era, para se revelar. Cristo veio à Terra a fim de que a humanidade ouvisse as palavras da vida diretamente dos seus lábios. As nações pagãs tinham esta esperança. Os judeus tinham essa esperança, mas se negavam em revelar o Messias. Então, o próprio Messias, o próprio intérprete da profecia, devia se apresentar. O santuário, ele lançava luz, mas as revelações não eram tão claras. Sendo assim, Jesus viria, ele se exporia para explicar o significado de cada símbolo daquele lá do santuário. E João, ele disse: este é aquele a respeito de quem eu falava quando eu disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. São palavras de João Batista. Esse é aquele a respeito de quem eu falava. João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista nasceu praticamente ali bem próximo do nascimento de Jesus. Eles tinham praticamente a mesma idade. As mães de João Batista e de Jesus, elas estiveram junto quando grávidas. Mas depois do nascimento de João, nascimento de Jesus, eles não tinham muito contato um com o outro. Porque Jesus tinha passado a sua infância em Nazaré, lá na Galileia. E João Batista tinha passado a sua infância lá no deserto da Judéia. Eram ambientes diferentes, ambientes bem diferentes, tinham vivido separados e não havia comunicação entre eles. Eles moravam meio longe um do outro, vamos assim dizer.
E foi por providência divina que isso aconteceu. Ninguém podia ter acusado-os de terem conspirado para se apoiarem mutuamente, apoiarem as suas ideias, suas pretensões. Mas uma coisa, meus queridos, João Batista sabia, de fato, o que havia marcado o nascimento de Jesus. João Batista conhecia os detalhes. João Batista tinha ouvido falar da visita que Jesus fez em Jerusalém e de como ele esteve lá na escola dos profetas, discutindo com os rabinos, com os homens mais sábios daquela época. João Batista sabia da vida sem pecado de Jesus. João Batista acreditava que Jesus era o Messias. Ele já tinha ouvido falar. Ele sabia que Jesus era o Messias. Mas uma coisa, será que João Batista tinha plena certeza disso? Jesus ele permaneceu no anonimato por praticamente 30 anos, não é? Ele não dava, assim, muito indício de especial missão. E então, isso deu lugar à dúvida a João Batista, aos judeus e a muitos. Será se este é o Messias? Como? Ele até agora, com praticamente 30 anos, não se apresentou. Mas João Batista esperava com fé naquele que havia nascido de Maria. Ele acreditava que no tempo próprio, ele se revelaria. No tempo designado por Deus, tudo seria esclarecido. Havia já sido revelado a ele que o Messias o procuraria para ser batizado, e então seria dado um sinal do caráter divino deste Salvador, desse Messias. Assim, ele poderia apresentá-lo ao povo, então, como o Messias, o enviado. E quando Jesus foi para João, pedindo-lhe o batismo, aquele primeiro contato, João reconheceu nele a pureza de caráter que nunca tinha visto em pessoa alguma. A própria atmosfera da presença de Jesus era santa e inspirava muito respeito. João Batista tinha multidões que o rodeavam, que o cercavam cada dia. Pessoas tristes, pessoas sofridas, pessoas com histórias de crime, pessoas curvadas pelo peso do pecado. Milhares e milhares de pessoas vinham a João. No entanto, meus queridos, nunca estiveram em contato com um ser humano que exalasse uma excelência tão divina quanto Jesus. Nunca ele esteve em contato com uma influência tão poderosa. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado sobre o Messias. Apesar disso, João Batista vê toda aquela beleza divina, aquela simpatia, aquela paixão, aquele olhar meigo, compassivo, aquele falar diferente de tudo. João Batista esquivou-se de batizá-lo. Disse: olha, Jesus, quem sou eu, pecador miserável? Quem sou eu para lhe batizar? Eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. João Batista, em contato com o Messias, reconheceu que ele era de fato pecador. E Jesus, de fato, era Salvador. Mas sabe, queridos, ele necessitava ser batizado
Jesus necessitava ser batizado. Era necessário Jesus se submeter a um ritual ou a um rito de que eu e você, ao sermos batizados, estamos confessando os nossos pecados. Mas Jesus tinha pecado para confessar. Jesus precisava ser batizado. Deveria se submeter a um rito que era a confissão de culpa. Ah, meus queridos, Jesus não precisava, porque ele não tinha pecado, ele era puro, ele inspirava divindade, santidade. Mas Jesus disse, João, faça, convém que eu cumpra os desígnios do meu Pai. Não era porque Jesus era pecador, mas é para dar o exemplo de que todo ser humano precisa passar pelas águas batismais. Então, quando Jesus foi até João Batista, este reconheceu nele a pureza de caráter. A pureza de caráter que jamais ele tinha visto em um outro ser. Oh, que maravilha, meus queridos! Ele veio para se revelar. Ele veio para dizer, aqui está o Messias. E João, ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Olha que expressão maravilhosa de João, não o Batista, o outro João. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Em Cristo, meus amados ouvintes, se combinaram a verdade da divindade e a verdade da humanidade. A divindade, meus amados, ela não se degradou para se tornar humanidade. Não. A divindade conservou o seu lugar. Conservou o seu lugar. Mas a humanidade, pela união com a divindade, resistiu às mais ferozes das tentações, às mais ferozes das provas. O príncipe desse mundo, Satanás, ele se aproximou de Cristo depois do seu longo jejum, quando ele estava no auge da fome, e sugeriu para ele que transformasse aquelas pedras ou pedras em pães. Mas o plano de Deus, delineado para a salvação da humanidade, ela previa que Cristo conhecesse a fome. Ela previa que Cristo conhecesse a pobreza, conhecesse a dor, conhecesse todos os aspectos da experiência humana. E Jesus, sendo humano, ele resistiu à tentação. Resistiu não por si, mas mediante o poder que eu e você também podemos possuir para resistir à tentação. Jesus, meus amados, o Verbo que se fez carne, ele apoiou-se no trono de Deus. E uma coisa eu quero dizer para você, para mim também. Jesus, ele apoiou-se no trono de Deus. E não existe homem ou mulher que não possa ter o mesmo auxílio divino quando se apoia no trono divino pela fé. Assim como Jesus teve o apoio divino para resistir à tentação, para resistir Satanás cara a cara,
homem e mulher também podem ter o mesmo auxílio divino. Tenha certeza disso. Ele continua sendo este auxílio divino. O ser humano pode se tornar participante da natureza divina, meu querido. Não há ninguém, nem mesmo Satanás e suas legiões, que possa impedir o auxílio do céu. Quando provado, quando tentado, quando angustiado, ninguém pode impedir o auxílio divino. Ele vem, como o auxílio veio a Jesus na hora mais dura da tentação. O auxílio divino também vem àquele que o busca de todo o coração. Cristo veio para revelar a fonte do seu poder, a fim de que o ser humano não confiasse em si, não confiasse em suas capacidades humanas que são desajustadas. Ele veio para revelar a fonte do seu poder. Sabe, os que querem vencer, os que devem vencer, eles precisam se empenhar ao máximo. Se empenhar. Buscar todas as faculdades da natureza divina. Devemos lutar pelo poder divino. Devemos lutar de joelhos diante de Deus. Assim como Jesus fazia, porque ele veio para se revelar, para ser o nosso exemplo. Eu e você, portanto, podemos participar da natureza divina. Sabe, queridos, Satanás não alcançou a vitória sobre Cristo. Não. Satanás não pôs os pés sobre a alma do Redentor. Não. Satanás não atingiu a cabeça do Messias. Não. Simplesmente, ele feriu o calcanhar. Cristo, por seu exemplo, tornou evidente que o ser humano pode permanecer íntegro. Sim, pode permanecer íntegro. Foi a obra de Cristo, meus queridos, apresentar a verdade na moldura do Evangelho e revelar os preceitos e princípios que dera à humanidade caída. Jesus, a moldura do Evangelho. Todas as ideias que ele apresentava eram dele mesmo. Não teve necessidade de tomar emprestado pensamentos de quem quer que fosse. Por quê? Porque ele era o originador de toda a verdade, de toda a revelação divina. Ele era o revelador. Não precisava de tomar ideias, conceitos, princípios emprestados. Ele até chegou a citar profetas, citar filósofos, mas todas as suas citações, preservava a originalidade de quem ele era. Porque toda a sabedoria a fonte espiritual de todos os séculos, um manancial de vida de todos ou em todos os séculos. Paulo, ele chega a dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio dele vocês se tornassem
ricos. Ele se fez pobre. Jesus, ele não exigiu a si homenagens. Não. Ele não se considerou ser igual a Deus. A missão dele era servir aos outros. Não havia em Jesus nenhum traço de fanatismo, embora muitos pudessem o acusá-lo disso. Não havia em Jesus nenhum traço de fria austeridade. Todos que olhavam para Jesus podiam perceber a divindade unida à humanidade e ver nele a mansidão, a humildade, e isso atraía todos a ele. Jesus, meus amados, que podia encher-se da divindade, ele se esvaziou. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele subordinava todas as coisas à vontade do seu Pai. E por fim, o Pai pôde dizer: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. Não ele se glorificou, mas o Pai o glorificou. E Jesus pôde então exclamar: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ah, meus queridos, que o eu seja destronado do nosso coração. Que o eu seja destronado de nossa vida. Aquele que contempla a Cristo em sua abnegação e humildade, ele será constrangido a dizer ou a ver como Daniel, quando disse: quando vi caí como morto aos seus pés. Porque eu, diante de Cristo, reconheço que nada sou. E Daniel disse: olha, eu caí como morto, porque ele é glorioso e eu sou indigno. Assim como Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? A presunção, a supremacia própria, a glória humana diante de Cristo, percebemos que nada é. A presunção, a glória própria, o orgulho, a arrogância, nada mais é do que o testemunho da escravidão de Satanás. Se eu e você somos cheios disto, de presunção, de orgulho, de vaidades, isso revela que nós somos escravos do inimigo Satanás. Sabe, a natureza humana, ela sempre está lutando para se manifestar. Mas quando nós colocamos-nos ao dispor do Espírito Santo, nós podemos dizer como Paulo: ai de mim, ai de mim. Ou dizer como outros que reconheceram a presença de Cristo. Meus queridos, eu e você diante do Mestre, diante de Jesus, entendemos que o eu desaparece e Jesus é revelado. Ele, Jesus, aquele que nasceu da Virgem Maria, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos meus, pelos seus, pelos pecados do mundo inteiro. E ele diz: não temas, eu estou contigo, eu sou com você, eu sou o seu pastor. Olha, ele diz mais: eu sou a luz, e quem anda na luz jamais viverá nas trevas. Jesus é a luz.
Ele é a luz que resplandece em nossos corações. E ele diz mais: olha, a minha vontade é que você esteja comigo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também. Pai, estes que você me deste, eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Oh, meu querido, vamos a este Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus que nasceu em Belém, mas também nasce no meu e no teu coração. Que esse Natal seja um Natal em que Cristo domine, Cristo seja exaltado, Cristo viva em nós, para que possamos representar o caráter dele. Louvado seja Deus, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Jesus Cristo por ter se revelado entre nós para nos salvar, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos orar, Pai querido, louvado seja o teu nome, porque em Jesus encontramos salvação, encontramos esperança. Ele veio, nasceu, viveu, aqui esteve para revelar quem ele é, o seu plano, revelar a sua vontade, a sua verdade, o seu caráter, para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. Toma cada filho teu em tuas mãos. Nos faça filhos teus, pelas tuas muitas misericórdias, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, desejo a você um feliz sábado, um feliz Natal. Encontramos na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E até lá.